Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento de revisão. Aula 50.2, falando sobre concordância verbal, parte 2. Vamos lá? Começando então a nossa revisão, meus queridos. Vamos relembrar o que é um sujeito composto, né? Aqui a concordância verbal vai ser com o quê? Em especial com o sujeito composto. O verbo sempre vai concordar com o seu sujeito em número e pessoa, tá certo? Aqui o exemplo é o seguinte: o arroz e o feijão são alimentos mais consumidos pelo brasileiro. Você percebe que aqui eu tenho um sujeito composto porque apresenta dois núcleos, tá certo? Quais são os núcleos, as palavras principais? Arroz, feijão, tá certo? A professora e os alunos visitaram a feira de exposições. Aqui também eu tenho dois núcleos, professora e alunos. Eles visitaram a feira. Então, o verbo aqui, você percebe que está na terceira pessoa do plural, fazendo a concordância com o sujeito composto, que apresenta mais de um núcleo. Tá certo? Aí, aquele questionamento, né? O que é um sujeito composto, amadinha? Tá aqui, ó. É aquele que apresenta mais de um núcleo, né? De sujeito. Tá vendo? Ó, o que é um núcleo? A palavra mais importante. Tá certo? Então, vamos lá. No caso de haver sujeito constituído de pessoas gramaticais diferentes, o verbo necessariamente deverá permanecer no plural, obedecendo a dois critérios. Olha só, o primeiro caso. Se aparecer a primeira pessoa do singular, o que vai acontecer? Ficará na primeira pessoa do plural. Ó, eu, tu e ele comparecemos à reunião no dia e horário combinados. Então, aqui, ó, fica na primeira pessoa do plural, porque inclui o quê? O euzinho aqui. Se a primeira pessoa do singular não estiver, o que vai acontecer? Duas situações. Ou pode ficar na segunda pessoa do plural ou terceira pessoa do plural. Na primeira eu tenho segunda pessoa do singular, mas a terceira do singular. O que aconteceu aqui? Esse sois é o quê? Segunda, deixa eu colocar melhorzinho. O sois é segunda pessoa do plural. E aqui, ó, tu e ele, o que permaneceu? A terceira pessoa do plural, tá bom? Mas se a primeira pessoa do singular aparecer, sempre ficará na primeira pessoa do plural, tá bom? Isso com sujeito composto. Sujeito depois do verbo. Quando o sujeito vem depois do verbo, duas possibilidades também. Ou ela fica num plural ou ela fica no singular. Então, vamos lá. Nada disseram. Ó, ficou terceira pessoa do plural, fazendo a concordância com o sujeito composto. Aí, na outra oração, o que aconteceu? Concordou com o núcleo mais próximo. Então, ficou no singular. E aqui nós temos, né, a questão quando apresenta mais de um núcleo, você já sabe que é sujeito composto. E a regra geral, o verbo concorda com o seu sujeito, tá bom? Em número e pessoa. E quando dá aquela ideia de gradação, tá certo? Pode ir para o plural ou pode ficar no singular. Quando for inclusão, também, ó, usando o ou, vai ficar no plural. Quando for da ideia de exclusão, ficará no singular. E aqui é a regra geral. Tá certo? Fazendo a concordância com o sujeito composto. E aqui também. E aqui, quando incluir a primeira pessoa, o verbo fica na primeira pessoa do plural. E na última, usando o pronome si, que é o pronome apassivador, vai fazer a concordância sempre com o núcleo do sujeito. Belezinha? Muito fácil, então. Então, amadinhos, ficamos por aqui e daqui a pouco eu volto para o nosso Tirando Dúvida. Até lá!
Olá, amados. Vamos lá para o nosso momento tirando dúvidas, resolução de atividade de sala? Vamos lá, então, para a nossa primeira questão. Vamos colocar em prática, amadinhos. Temos aqui o seguinte, na questão 1, ó. Ora, meses que não na escola, fatos como aquele que até agora nos... O que nós temos aqui? Você vai preencher a lacuna, né, corretamente. Será que a letra A, faz, ocorre, perturbam? Será que a B, fazem, ocorre, perturbam? C, fazem, ocorre, perturba? D, faz, ocorre, perturbamos? E, faz, ocorre, perturba. Então, você vai analisar com calma aí, vai preencher, tá? Estão aí os verbos e vocês vão encaixar nos espaços corretamente. Qual é o gabarito, amadinha? Nós temos aqui o gabarito letra A, que é ora, faz meses que não ocorre na escola fatos como aquele que até agora nos perturbam. Olha, então, você já sabe que o verbo fazer indicando tempo decorrido, ó, indicando tempo, ele é impessoal. Ou seja, vai ficar na terceira pessoa do singular, tá bom? E ocorre, vai ter sujeito. Então, ó, meses, né? Cadê faz meses que não perturbam? Verbo ocorrer, vamos lá? Está concordando com o seu sujeito, que é o fatos. Ocorre fatos. Se tivesse aí o verbo haver, não ia ficar o quê? Ia ficar no singular, tá certo? E perturba, o verbo está concordando com o sujeito, tá bom? Que é, no caso, o nos. Beleza? Nos perturbam. 2. A ocorrência de interferência. Vamos lá, você vai preencher as lacunas corretamente. A ocorrência de interferência a concluir uma relação profunda entre homem e sociedade que os mutuamente dependentes. Será que a letra A, leva, existe e torna? Ou B, leva, existe e tornam? C, leva, existe e tornam? D, leva, existem e torna? E E, leva, existem e tornam. Amadinho, qual é a alternativa? Ó, a ocorrência de interferência leva-nos a concluir que existe uma relação profunda entre o homem e a sociedade que os torna mutuamente independentes. Então, vamos lá, já deu o gabarito, vamos ver aqui a justificativa. Já sabe que o gabarito é letra A. Então, o verbo está concordando com o sujeito. Ó, a ocorrência de interferência. Então, qual é o núcleo? A ocorrência. Então, por isso que ficou, se você for analisar a ocorrência, tá bom? Leva, fazendo concordância com a ocorrência. Aí vem lá para a segunda. O verbo existir também deve concordar com seu sujeito. Uma relação profunda, né? Existe. Então, uma relação profunda. Então, qual é o núcleo do sujeito? Relação, tá certo? Entre o homem e a sociedade que os mutuamente que os torna, né? O mesmo acontece com o verbo tornar, concordando com o sujeito, uma relação profunda que torna. Que, então, no caso, que os tornam. Que os torna. Beleza? Por isso, gabarito letra A. Vamos agora, amadinhos, para a questão 3, né? Da FUVEST. Você vai indicar a correta. Presta atenção aqui. Tratavam-se de questões fundamentais. Comprou-se terrenos no subúrbio. Precisam-se de datilógrafos. Reformam-se ternos. Obedeceram-se aos severos regulamentos. Então, nós temos aí o seguinte, você vai relembrar aqui lá da questão do sujeito indeterminado, quando ele vem com
com a partícula com o índice de determinação, com o pronome se, com a função de determinar o sujeito. Ó, tratavam-se. Quem tratava? Não dá para saber quem tratava. Então, você já percebe aí que está na terceira pessoa do plural. E você percebe também que o verbo ele é verbo transitivo indireto. Aqui, amadinho, o sujeito é indeterminado. Ele deveria ficar tratava-se de questões, tá certo? Porque esse se indetermina o sujeito. Como eu já falei uma vez aqui, que o se com índice de indeterminação do sujeito, ele vai andar com o verbo transitivo e direto, verbo intransitivo ou verbo de ligação, tá certo? E sempre na terceira pessoa do singular, tá bom? Quando ele estiver acompanhado do se. Então, a primeira está descartada. E na segunda, comprou-se terrenos no subúrbio. O que eu tenho aí? Se, ó, terreno no subúrbio, você vê que está no plural, não é isso? Então, aqui era para estar também fazendo concordância com a palavra terreno. E o que aconteceu? Então, não está correto, porque não houve concordância, tá certo? E na terceira, o mesmo caso que aconteceu na letra A. Ó, precisar, o verbo precisar, ele é verbo transitivo indireto. Então, se é verbo transitivo indireto, presta atenção, verbo transitivo indireto. E, ó, vem acompanhado do índice de determinação, isso aqui era para dar precisa-se de datilógrafas. Tá bom? Então, não é. Reforma-se terno. Ternos são reformados. Opa, fez a concordância corretamente. Só que aqui eu tenho o verbo transitivo direto, tá certo? E esse ser aqui, ó, vou colocar pronome ou partícula, pronome apassivador, tá bom? Que é esse que dá para partícula apassivadora, que dá para transformar para voz passiva, tá bom? Obedeceram-se, a mesma coisa que aconteceram ali, né? Verbo transitivo indireto, era para estar o quê? No singular. Então, vamos ver aqui a justificativa. Então, no caso, eu tenho um gabarito letra D, né? Que esse se é partícula passivadora, ou pronome apassivador. É o mesmo que diz o quê? Ternos são reformados, como eu havia falado, né? Isso também acontece na alternativa B, em que o verbo deve concordar com o sujeito. Ó, compraram-se terrenos no subúrbio, tá bom? Terreno no subúrbio foram comprados. Aí, quando a partícula se é índice em determinação do sujeito, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. E o que acontece com a A, B, ou A, C e E. Beleza? Tá aí a justificativa, tá bom? Questão 4. Eu tenho aqui o seguinte. Observe a concordância verbal. Algum de nós conseguirei a bolsa de estudo? 2. Sei que pelo menos um terço dos jogadores estavam dentro do campo naquela hora. 3. Os Estados Unidos são um país muito rico. 4. No relógio do lago da matriz, bateu 5 horas e era o sinal esperado. Agora nós temos aqui. Somente a frase 1 está errada. B. Somente a frase 2 está errada. C. As frases 2 e 3 estão erradas. As frases 1 e 4 estão erradas. E as frases 2 e 4 estão erradas. Então, qual é a alternativa? Você vai observar a concordância, né? A, B, C, D ou E. Tá aqui o gabarito. A alternativa é a letra D. As frases 1 e 4 estão erradas, porque alguém de vós, conseguireis a bolsa de estudo. Ou, e a 4, no relógio do largo da matriz, bateram 5 horas. Aqui, ó, bateram 5 horas, concordando com o numeral. Tá bom? Olha aqui, ó, 5, tá bom? Ó, de vós, vós é o quê? Segunda pessoa do plural. E o que aconteceu aqui? Então, por isso, a alternativa, né, inadequada, errada. Beleza? Vamos lá então, amadinha, agora para o nosso Se Liga no Enem. Nós temos aqui esta tirinha, que é para você observar. Seu nome não é o nome Osmar. Osmar. Olha bem.
É um erro de concordância. Como, faltou aqui, ó. Como é seu nome? Ele fala Humberto. E o seu? Dosberto. Analisando bem aqui essa questão do Osmar, Humberto e Dosberto. Sobre a tirinha, a concordância verbal ou nominal, analise as afirmativas abaixo. Então, nós temos a concordância que se refere, personagem da primeira fala, é a concordância nominal. Uma concordância dada às perguntas feitas também apresenta erro de concordância só que verbal. As frases precisam de profissionais qualificados e contrata-se profissionais qualificados. Estão certas quanto à concordância verbal. Está certa a concordância verbal, a maioria dos candidatos vai se sair bem. 5. Está certa a concordância verbal nominal, nós, os coordenadores, e você iremos manter a descrição. Isso mesmo, Josefina garante. Então, qual é a alternativa que indica as afirmativas corretas? A, são corretas apenas a 1 e a 4. B, são corretas apenas as 2 e as 5. C, são corretas apenas a afirmativa 1, 2 e 3. D, são corretas apenas a afirmativa 1, 4 e 5. E, são corretas apenas a afirmativa 3, 4 e 5. Qual é o gabarito? A, B, C, D ou E? Nós temos aqui o gabarito letra D, amadinho, né? São corretas apenas a afirmativa 1, 4 e 5. Muito bem, então parabéns a todos que conseguiram gabaritar. E agora, amadinha, vamos lá para o nosso clube de leitura, que traz na unidade 1 a marca de uma lágrima, diretamente, né? Nós temos aqui, né, a Isabel, representada por esta imagem aqui, que chorava, né, nos cantos pelo seu primo Cristiano, que se apaixonou pela sua amiga Rosana. E a amadinha fazia cartas, né? Demonstrando o seu sentimento pela sua amiga. O dela era verdadeiro, não é mesmo? É isso aí. Então, vamos lá. As escolas, nós temos aqui as escolas Angelina dos Anjos, né? Costa Marques, da professora Terezinha. Olha aqui a turma da professora Terezinha, um grande abraço. Temos também a escola Jorge Teixeira de Oliveira, Crédito de Paraná, primeiro ano a turminha da professora Cleia Regina da Cunha. Temos aí a orientadora e a nossa sub. Tem Cleoni e tem Tatiana. Um grande abraço aí, ó. Parceira da professora Cleia Regina. Temos também mais outra escola, a escola Ricardo Cantanier, de extensão Vinícius de Moraes, da professora Keila. Um grande abraço para a turminha aí, ó, uniforme lindo, maravilhoso, amei esse azul, amados. E finalizando aqui, para quem ainda não enviou a sua foto, estou no aguardo, beleza? E, amadinho, vamos para o nosso pensamento? O seguinte, de Guimarães Rosa, temos aqui: o homem nasceu para aprender tanto quanto a vida lhe permita. O homem, né? Nasceu para aprender tanto quanto a vida lhe permita. Muito bem, um pensamento do amadinho aí, Graciliano Ramos, não é isso? Então, Graciliano Ramos não, Guimarães Rosa. Eita, Márcia! Amados, ficamos por aqui. Muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima aula.